Céu e inferno. O que nós entendemos por céu e inferno? O que é céu e o que é inferno? Existe o céu e o inferno? É disso que nós vamos falar hoje no nosso episódio, no podcast. Luiz, e aí, meu irmão? Céu e inferno. Ainda tá faltando purgatório. Nossa, ainda tem o purgatório. Nós vamos falar também, não vamos? Vamos falar e vamos trazer a conceituação e vamos trazer também a visão espírita sobre essa temática, porque é muito importante nós passarmos para as pessoas a visão dentro do entendimento espírita. O programa hoje promete, meu querido? Ah, o programa hoje acho que promete. Que céu e inferno, acho que nós todos nos preocupamos se vamos para o céu ou se vamos para o inferno, né? E você Não vai é para assim? onde? Pois é, no momento eu ainda não sei, rapaz. Eu tenho que fazer um autoconhecimento primeiro. É, Que foi tema de um episódio nosso também, né? foi. Mas é interessante quando a gente analisa o céu e o inferno, porque muitas das pessoas e muitas das religiões, nada contra, cada um, né, dentro da sua seu despertar, da sua consciência, dentro da sua crença, acredita que o céu e o inferno é um lugar geográfico, que é um lugar externo, é um lugar que seria material. Você tem uma ideia? Os muçulmanos, eles acreditavam, ou acreditam, que existe 7 céus. Então, por muito tempo, veio com a ideia que existiam 7 céus. E que aquele que chegasse ao sétimo céu seria aquele que já estaria já bem adiantado, já seria uma pessoa perfeita. E atingiria o sétimo céu. Posteriormente, teve um estudioso que chegou a dizer que, na verdade, existiam 16 céus. Que eram 16 céus. E depois voltaram atrás dizendo que eram 9. Não era 7 céus. Então, cada vertente, cada, né, forma de pensamento, cada filosofia acredita num tipo de céu. Mas uma coisa é fato: são locais geográficos. São locais que nós o atingiríamos em algum tempo. Um detalhe, né, querido? Nós crescemos, eu falo nós, porque todos nós viemos da religião católica. A maioria das pessoas vem de costumes dos nossos avós, dos nossos pais, que introduziram na nossa cultura religiosa, na nossa cultura social, o bem e o mal. Você tem que obedecer para ir para o céu. Se você não desobedecer, você vai para o inferno. E nos colocaram uma situação de temor, de Tem medo, outras vertentes que pensam da mesma forma, né? não é? Sim. Então, a partir do momento que isso foi passado para muitas pessoas quando na infância, autoriza o pai a ditar regras, o pai e os pais, né, a ditarem as regras de comportamento. A partir daí, eles têm, né, as rédeas curtas dos filhos para poder obedecer e ir para o céu ou desobedecer e ir para o inferno. E a gente veio crescendo nessa ideologia, nessa preocupação. Nossa, mãe, se eu não fizer isso, eu vou queimar eternamente no fogo do inferno. E eu te pergunto, eu sei que você é um pai muito amoroso e que, como todos nós erramos, os nossos filhos erram. Sim. Se um filho seu erra, você tem, você e a sua esposa, tem uma dosimetria daquele erro. Se é um erro grave, a pena é grave ou ela é sempre proporcional ao erro para que aquela situação sirva pedagogicamente para ele não voltar a errar. Sim. Ou você falar, não, você errou, você vai ficar de castigo no quarto escuro, ajoelhado nos Milho. milho, porque antigamente era assim, né? Você ficava, você tinha esse tipo de pena, né? É. Esse castigo. Você, como pai amoroso que é, você sentiria-se à vontade
deixando seu filho numa pena eterna? Ou num Jamais. fogo eterno? Jamais. Mas me lembrou uma outra coisa nisso que você está falando, porque nós estamos falando aí no caso de penas eternas, né? Igual você falou, se eu sou bom, mas Jesus falava que bom é só o Pai, né? Não é assim que ele falou? Ah, por que chamar-me bom? Bom só o Pai. E nessas ideologias que você falou aí, fala para nós que nós devemos ser bom para ir para o céu. Então acho que o céu nesse sentido fica meio distante, né? É. Pra gente ir para o céu. Mas antigamente também isso tem mudado bastante. Ah, uma vertente amiga nossa aí, vertente religiosa, condenava o suicida. O suicida ele era condenado ao inferno eternamente. Ele ia para o inferno e não podia nem rezar para ir. É. Nem rezar para ir não podia. Não tinha missa. Não tinha missa. Missa do suicida. Parece que no filme, não sei se do Chico, Tem, aconteceu um fato aconteceu assim, um né? fato desse. E hoje isso já veio mudando, né? Hoje já mudou. Hoje já percebe que, na verdade, ele precisa de mais orações do que qualquer outro, né? E que ele tem salvação. Bom, se ele tem salvação, a perna não é eterna. Não é eterno. Certo? Então não vou precisar. Se a pessoa essa situação de suicida, ele tem a oportunidade de melhorar, então é um bom sinal. É um bom sinal. É um avanço Que de é o que você falou. consciência. Se eu, como pai, não deixo dar uma pena eterna pro meu filho, ainda mais o Deus, nosso Pai todo generoso, que é por amor, Não vai também não fazer vai isso, fazer isso. né? Então, por aí a gente já começa a perceber que pensar em céu e inferno como um local geográfico, pensar em céu como um local lógico, que é o local, nós podemos pensar da forma um pouco mais empírica, pensando que o céu é estar junto a Deus. É um pensamento correto. O céu pode ser visto dessa forma, também está próximo de Deus, com certeza, certo? Verdade. Só que nós não podemos pensar como um espaço geográfico, como se fosse o céu nas nuvens, né? Igual muita gente acha que lá tem anjinhos tocando trompetas eternamente. Você já imaginou que se for o céu for isso aí, que trem mais sem graça? Sem graça. Você vai ficar ali escutando anjinho toda hora tocar a mesma coisa, comendo uva o dia inteiro. Não dá. Pelo amor de Deus. Não Você dá. vai comer, ser abanado ali o dia inteiro. Eu falo, peraí, Falta de graça. não tem nada melhor do que isso aqui, não? não. Esse céu, eu não quero pra mim, não. É o trem, preciso de um trem mais animado. Precisa de uma Ontem coisa umas mais palestras, dinâmica, uma mais coisa. dinâmica. Então, mas nós fomos acostumados a acreditar Vai descansar. o nesse descanso desenho. eterno, Nós fomos acostumados a acreditar nesse desenho. que é o descanso eterno. Não, você vai descansar eternamente. Rapaz, Meu Deus do céu. fica na cama até 2 horas da Não, tarde. não dá. Você dá conta? Não tem jeito, não. Não tem jeito. Tem gente que consegue, viu? Mas perceber você ficar na cama, dormindo, dias e dias, Não, descansando. eternamente. Não, descansando. Eu tô descansando aqui na minha cama. Sai de férias. O que você vai comer agora? Uva. Sai Quem vai de férias, trazer? Os anjinhos. Sai de férias, fica 10 dias de férias, você vê se você já não quer voltar. Pois é, ué. Ninguém consegue. Tem que ter uma ocupação, tem que ter alguma coisa para fazer. Não dá para ficar ali só assim. Então, primeira situação é essa. Mas a gente tá brincando, mas isso É é sério, sério, cara. é A sério. gente tá brincando, mas é sério. Pensa bem se ficar. Você fica doente, Fabiano, uma semana. Você fica em casa, sendo bem tratado, comidinha quente e tal. No quarto dia, você pode ter o melhor tratamento do mundo. Você não quer sair? Pois é. Você tá no céu de sua casa. Ah, você quer dar uma volta. Sua você mulher quer não tá te sair. amolando. Seu menino tá longe. Não tem nada que te tire do sério ali. No quarto dia você já. Não, eu quero sair Eu daqui. quero dar uma volta. Pensa bem o céu eterno. Aí vira inferno, né? Aí vira inferno. Aí vira inferno. Não é? Então precisa ter uma explicação isso aí. Isso. Então a gente tem que ter essa consciência. E na época de João Paulo II, o João Paulo II uma vez chegou a falar isso, que o céu e inferno é um estado de consciência. Ele falou isso. Só que ele foi tipo
orientada a não falar isso. Ó, não fala isso não que vai dar ruim para Não fala nós. isso não, que esse negócio aí vai nos complicar. Mas olha pra você ver, ele já tinha um despertar ali. Ele já sabia sobre. Porque Jesus já tinha falado isso. É. Jesus falou isso pra gente várias vezes, sobre onde está o céu. Principalmente se a gente pegar o Evangelho de Mateus, ele falou isso muitas vezes, né? Nas parábolas do reino, ele falava isso toda hora. Onde é o céu? Onde está o reino de Deus? Onde está o reino dos céus? É. O reino dos céus, ele é como uma pérola. Não é isso que ele falou? Porque a pérola se encontra onde? Dentro do mar, dentro da onça, ela se encontra dentro. Né? É um tesouro escondido. Lugar seguro. É um tesouro escondido. Que quando você acha, você quer guardá-lo para ti, você quer ter ele para ti. Porque você achou uma coisa maravilhosa, você achou o reino dos céus. E o tesouro está escondido dentro. Sobre aonde, né, na farinha, onde está escondido o fermento. Os peixes, né? Quando você joga uma rede, pega os peixes estão dentro do mar. Então, tipo assim, todas essas parábolas Jesus traz para nós que o reino dos céus, na verdade, ele está dentro de nós. Então, o reino dos céus, ele não é um lugar circunscrito. Ele não é um espaço geográfico. Ele é um estado de consciência. Mas é interessante, né, Fabiano, que a maioria das religiões advogam nesse sentido, de um lugar. De um lugar. Onde um lugar que você vai Que você vai depois. sofrer eternamente as penas Após a morte. após a morte. É. Você já imaginou aonde entra a misericórdia divina nessa certeza? Pois é. Aonde ela entra? Que Deus misericordioso, justo e Te bom condena eternamente. Né? condena os seus filhos a uma pena eterna queimando ali. Você já imaginou? Você já queimou a mão? Mas você sabe. Espera aí, você já queimou a mão? Pois é. Já? Já queimou. É ruim? É péssimo. Pensa bem você queimar a mão todo dia. Pois Pensa bem você queimar o corpo todo dia. Eternamente. Ué, peraí. Não faz o menor sentido não vem isso. de Deus. Não tem misericórdia nisso. Não existe misericórdia nisso. E falou, Foi uma das coisas que me chamou atenção, né? sempre me chamou atenção. Pelo amor de Deus, se eu não andar certo aqui, eu vou queimar no inferno o resto da vida. Quando eu era criança, eu ficava com medo. Medo. Eu tinha pavor. Mas era a forma de colocar medo. Sim. Você vai pro inferno se você fizer isso. É. Né? Mas olha só. Quando a gente fala em local. Então, quando a gente fala em não é um local que o céu é dentro de nós, ou o inferno, nós vamos falar de inferno agora mesmo, vamos falar do céu primeiro. Que Jesus falava, né? O reino dos céus, o reino de Deus está dentro de nós. Isso. Deus, esse monte de explicação. Olha como é interessante quando você pensa como espírito, não como um ser encarnado. Quando a gente pensa como espírito. Aonde seria esse lugar, então? Se é um lugar que existe? Porque se a gente for pensar, eles falam assim, vocês falam aí muito de colônia espiritual, vocês falam aí de umbral, vocês falam de um monte de coisa, né? Tudo bem. Nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos fazer um episódio só sobre isso depois, beleza? Fechou? Fechou. Então tá. Mas se a gente for ver como espírito, você já viu que muitas vezes, às vezes você está perto de um médium, e o médium fala assim, olha, tem um espírito do seu lado. Do meu lado? Nossa senhora, do meu lado não. Não, tá do seu lado. Como assim? Como assim? Então você concorda com que você tá do seu lado? Ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá do seu lado, você tá do lado dele. Então o mundo espiritual, quando a gente fala do lado de lá, não sei o quê, o mundo espiritual ele é onde? O mundo espiritual ele não é lá. O mundo espiritual, ele é aqui. Ele é aqui, junto conosco. O que nós temos que entender é que nós vibramos em intensidade diferente. Exatamente. Então, no momento, nós vibramos numa situação em que nós nos encontramos na carne, no corpo físico. Os espíritos vibram em outra vibração, estão em outra intensidade. Por isso a gente não consegue ver eles estão numa velocidade tão alta que a gente não consegue ver. Para as pessoas entenderem, vou fazer uma relação aqui, não é muito legal, mas se você pegar um ventilador parado, você vai ver ali 4, 5, 6 hélices de ventilador. Mas se você ligar aí na velocidade alta, você acha que ali não tem nenhuma.
Você só sente o vento. É. Você não tá vendo as hélices. Por quê? Porque tá numa velocidade onde a gente não consegue captar. Ele tá numa vibração maior. Mas as pás das hélices estão ali. O mundo espiritual é isso. Ele está em nossa volta. Só que nós não conseguimos, às vezes, só a pessoa que às vezes tem uma audiência ou uma vidência, consegue a audiência para quem consegue ouvir, a vidência para quem consegue ver, consegue percebê-los de formas visuais e auditivas. Porque o mundo espiritual é em nossa volta. Então esse céu, que as pessoas acham que é Um em lugar um lugar, na verdade ele é em nossa volta mesmo. é, Por isso que é é um o estado de estado consciência. vibracional que você está Exatamente. vivendo e as pessoas ao seu entorno, né? Por isso que quando você está num lugar que o estado vibracional ele difere do seu, você se sente incomodado, não sabe por quê. Sabe por Não quê? quero ficar aqui. Vamos sair daqui, não sei por quê. É porque vocês não estão na mesma intensidade ali. Então, é importante a gente ter esse visto para a gente entrar no que a gente vai falar agora. Como o céu está dentro de nós, ele existe dentro de nós, nós temos que ter uma consciência hoje nas nossas atitudes, nas nossas ações. Por quê? Porque as nossas ações repercutem em reações, Com certeza. não é isso? Tudo que a gente faz, você provoca uma reação, boa ou ruim. Boa ou ruim. Então, se a minha ação é boa, a minha reação também será boa. Se a minha causa é boa, o efeito daquela causa também é bom. Sim. Aí a questão é, se então essa punição ou sofrimento, que nós falamos que não é perpétuo, né? Por que que não é perpétuo? Falta misericórdia divina. Vamos voltar na mesma situação. Por que que não é perpétuo? Não pode, não faz o menor sentido você ficar. E para onde eu Né? vou, então, depois da morte? Se não existe um lugar. Pelo tudo que nós acabamos de falar, nós permanecemos no mundo espiritual, mas dentro do conceito das atitudes que eu pratico hoje, Dentro do estado vibracional do seu espírito. do meu espírito, né? O que acontece com o meu espírito? Então, estas penas, pensando na misericórdia divina, elas são temporárias. Essas penas, elas são de forma que, à medida que a minha consciência vai adquirindo racionalidade, que eu vou me percebendo conscientemente se eu pratico um bem, se eu pratico mal, eu consigo me libertar, às vezes, do inferno que eu mesmo criei para mim, concorda? Sim. Ou criar um céu para mim. Então, o céu não é um lugar nas nuvens. É aquilo que eu crio para mim. Da mesma forma, o inferno. Vamos falar um pouquinho do inferno? A gente poder fazer um paralelo? Vamos? Faz, mas assim, é importante a gente entender que as pessoas, quando estão dentro de uma conceituação já trazida de anos, é mais cômodo ela não ter que se esforçar tanto para poder compreender tudo que você está falando aí. E ela, não, eu prefiro inconscientemente até ficar na conceituação regionalizada de céu e inferno. Não, tá bom aqui. Eu pratico as minhas coisas, eu sei que eu vou para o céu. Pronto. Ah, não precisa fazer muita coisa. Ah, não precisa, na cabeça de muitas, não preciso mudar o meu estado vibracional. Ao passo que você entende que você precisa de mudar o seu estado emocional, vibracional, para o seu espírito evoluir, e com quantas pessoas você conseguir ajudar na mudança do seu estado vibracional, isso é bom para você também. Você tem uma motivação de vida, inclusive. Exatamente. A sua vida não fica insonsa. Você tem um porquê de fazer o bem para as pessoas, para você se motiva a isso. Caso contrário, sabe, ficaria uma coisa muito. É um arroz sem sal.
A Não, nossa arroz sem vida sal. seria um arroz sem tempero. Tá tudo certo. Esses dias eu tava fazendo uma. Eu fui fazer uma palestra numa casa espírita e eu tava falando mais ou menos sobre isso que nós estamos falando hoje, falando sobre o homem de bem, questões morais e tal. E na hora que eu aí falando do homem perante a Deus, perante a si mesmo, né, perante ao próximo e tal. E na hora que eu acabei, o rapaz chegou perto de mim e falou assim: "Olha, gostei muito da sua palestra, mas eu sou ateu". De jeito, tá? Uhum. Nossa, eu sou ateu. Eu falei: "Ai, perfeito, né? Cada um se identifica com aquele momento que para ele é importante. Se você é ateu, tá tudo certo. Mas você entendeu a palestra?" Ele falou assim: "Entendi. E para te falar a verdade, eu gostei muito. Principalmente da parte moral." Eu falei: "Mas então, Pronto. serviu, Você viu? serviu." É. Porque Jesus veio trazer pra gente foi isso. Sim. Se ele entendeu que moralmente ele precisa ser melhor, ele já, mesmo ele não acreditando em espírito, em Atingiu Deus, o objetivo. atingiu o objetivo. Porque ele se transforma e cria o seu céu. Sim. Ele cria É. o seu céu. É. Que ele vai ser uma pessoa melhor. E dessa forma, E é ele interessante que estará no céu. eu- Porque ele entendeu que ele precisa ser melhor. e outras pessoas te abordaram esse dia ou foi só ele? Não, teve outras pessoas É? também que me mandaram desse jeito. Essa te impactou Essa mais. impactou mais. É. Porque era uma coisa que eu não esperava, né? Eu achei, Essa assim, chocou mais, né? chocou porque falei: "Meu Deus, nessa altura do campeonato, a gente respeita, mas não acreditar em Deus é meio complicado, Mas fez porque sentido o que você mas faz colocou para ele, sentido, né? né? Isso é importante. Porque a gente respeita e entende, mas o que é importante, Jesus não veio falar para acreditar nele, Jesus veio falou para fazer o que ele faz. Vem e me segue, faz o que eu faço, tá tudo certo. Você não precisa acreditar em mim, só faz o que eu faço." Fabiano, e purgatório? Pois é. Que você entende que é o Primeiro, purgatório? pri- O céu e o inferno não tá então antes regionalizado. de ir pro inferno, nós vamos pro Agora o purgatório? purgatório tá. Tem um lugar do Pois purgatório? é, e o purgatório? Será que tem um Fala aí. lugar? Uai, Uai, pois é, né? essa conversa tá boa, quero Então, saber. primeiro, a gente sabe que Deus está dentro de nós. É um estado íntimo, né? Então, eu creio que Deus está dentro de mim. Nisso, eu consigo criar o meu próprio céu, certo? Cada, Através das ações e reações, cada um no dentro do lugar, seu nível, no seu dentro do seu nível. estado ali, certo? Perfeito. Através das causas e efeitos, etc. E o purgatório? Então, antes de ir para o inferno, vamos para o purgatório, né? O que é o purgatório? É um local de purgar. Mas é interessante, porque tudo isso que nós estamos falando, existe um livro na doutrina espírita, que está dentro do Pentateuco kardeciano, que é o livro Céu e Inferno. No Céu e Inferno e a Justiça Divina, lá explica todas essas coisas que a gente está falando aqui sobre o céu, sobre o inferno, né? Mas ele se baseou, essa obra, no Livro dos Espíritos. Ele pegou uma parte do Livro dos Espíritos e construiu o céu e o inferno para você realmente uma situação que chama a atenção, principalmente pelo que você falou, de séculos passados que traziam para nós referências de locais de muito sofrimento, né? Mas no Livro dos Espíritos, na questão 1011, se eu não me engano é 1011, ah, a partir da questão 1011, nós começamos a falar aí sobre esse universo de céu e inferno. Mas na questão 1012, especificamente, Kardec pergunta assim para os bons espíritos: se deve entender pelo purgatório? Kardec também tinha essa. Ele foi direto, né? Não, tá lá, ele também tinha essa dúvida. E ele responde assim para nós: olha para você ver. O que a gente entende? O que deve se entender de purgatório? Deve se entender por um local de dores físicas e morais. O purgatório é o tempo da expiação. Quase sempre, é sobre a terra que fazeis vosso purgatório, e que Deus vos faz expiar vossas faltas. Realmente, essa é a parte que nós precisamos refletir.
estamos estagiando no mundo de provas e expiações, Exatamente. onde nós vamos exatamente, digamos assim, pagar os nossos pecados, resgatar os nossos débitos, ou seja, purgar as nossas dívidas. E da Purgatório mesma forma, é o estado nosso atual. exatamente. Da mesma forma, é um estado de consciência interior. Só que é um local onde nós vamos purgar as nossas faltas. E na maioria das vezes é aonde? Nas nossas encarnações. Nas oportunidades que Deus nos dá de experimentar muitas das vezes coisas que nós fizemos lá E atrás. por que que colocou na maioria das vezes é na Terra? Porque a gente pode também experimentar em outros orbes essas purgações. Na maioria das vezes é aqui, porque nós voltamos. Mas podemos, que é outro assunto que a gente pode abordar aqui depois, Pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade dos mundos que é um habitados. dos princípios básicos da doutrina espírita. Que nós podemos abordar aqui depois. Aliás, teve um episódio que a gente falou bastante sobre isso. Há muitas moradas na casa do meu pai. Vocês assistem? Esse é um assunto que precisa estar realmente bem explicado, seja recorrente, porque aí se firma uma das bases principais da doutrina espírita, a pluralidade de outros mundos, De dos outros mundos habitados. É. Então, o purgatório, na maioria das vezes, ele é no planeta Terra. Ele é aqui nas nossas reencarnações, nas nossas expiações, nas nossas provas. E, mais uma vez, responsável por causa de nossas ações e nossas, vamos dizer assim, Omissões também, omissões É. enquanto encarnado aqui. porque a omissão, muitas das vezes, é pior do que a ação. E por que nós temos tantas dores e sofrimentos? E o que, que a justiça divina nos ajuda nessa parada aí? Quando acontece esse conflito todo na nossa cabeça, a justiça divina vem e fala o quê? Calma, meu filho. Tá tudo Vamos certo. sentar, vamos conversar. Tá tudo certo. Foi você mesmo que causou isso, você mesmo que pediu para redimir sobre E isso isso. tem a ver com a escolha das provas, Com certeza. né? A maioria Antes da das gente, vezes, antes da nós gente pedimos para passar por elas. nos nossos acordos espirituais, a gente acorda como é que vai ser a nossa encarnação, nas suas diretrizes básicas, vamos dizer assim, quando nos é permitido. Só que chega aqui, a gente bagunça. Aí Se a gente perde. Se perde. se perde e aí Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto para a gente falar, senão depois nós vamos entrar numa, em outro episódio. esse assunto aqui dá para fazer até um outro episódio. Então, o céu é um local que nós criamos para nós mesmos. É um estado de consciência. É o meu interior. Jesus falava, né? A boca sai daquilo que está cheio o coração. Então, da forma que eu me interajo aqui com as pessoas, com o próximo, eu vou construir no meu céu. Um céu que é aqui em vibrações diferentes, porém não nas nuvens. Próximo de nós mesmos. E assim sendo, irradia para sua casa, seu lar, seu trabalho, Exatamente. seu convívio social de uma maneira geral, você está no céu. Está no céu. Aquela Você situa- pode estar no céu aqui mesmo. não, exatamente isso. É. Pô, eu tô no céu, porque tá tudo certinho minha vida, minha família, meus amigos, tá tá tudo mesmo. certinho e tal. De outro lado, eu tô no inferno. Tá tudo errado. Tô brigando com a minha mulher, tô brigando com meus meninos, tô brigando com meus vizinhos, não dou certo no trabalho. Você tá num verdadeiro inferno É. por causa do seu estado Índio. de vibração. Isso. Isso é que é importante a pessoa E a entender. questão do paraíso que é importante porque o paraíso subentende-se que é a morada eterna. E que, de certa forma, quando a gente for estudar a pluralidade dos mundos habitados, a gente vai ver que existem realmente moradas felizes. Moradas que são felizes, né? Mas nem por isso é um local que a gente fica, né, Luiz? De braço cruzado. Aquilo que eu falei no início, né? É um local de Ficaria sem ócio. graça, né? Não é um local de ócio, um Exatamente. local de descanso. É um local onde você vai poder se transformar em um espírito de benevolência. Um espírito que vai querer ajudar aqueles que ainda passam por sofrimento.
Você vai poder ser um anjo da guarda na vida de uma pessoa, um guia espiritual. Se você não tiver como espírito, enfim, motivado a novas conquistas espirituais, ficar só no osso ali do céu, que foi pintado por, né, muitos e muitos anos, não faz sentido, cara. Não faz Eu sentido. volto a falar e eu fico gritando isso. Não faz sentido esse tipo de pensamento, né? Que não condiz com a realidade da pedagogia, da Com misericórdia de certeza. Deus e de tudo, né? Que Jesus Exatamente. veio falar nos seus evangelhos e tudo Porque mais. pensando ainda como espírito, e a gente estudando a doutrina, a gente percebe que nós somos espíritos em evolução. Então, nós, cada dia, em cada desencarnação nossa, em cada momento nosso na erraticidade, nós estaremos num céu diferente. O nosso céu vai ser cada vez melhor. E os bons espíritos trazem pra gente no livro dos espíritos que tem coisas que a gente nem conhece ainda. Sim. Que nem pode falar para nós, que a gente ainda não tem capacidade de entender Nós não temos o quanto que isso. o paraíso, né, entre aspas, é sublime. E todos nós alcançaremos eles, esse céu, esse paraíso. Tanto é que Jesus, pregado na cruz, ele fala para aqueles dois, para aquele malfeitor que foi pregado ao lado, né? E as pessoas ainda interpretam errado, porque você sabe que em hebraico não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada, né? É escrito de uma forma só. E com as traduções bíblicas vieram colocando vírgula em tudo, né? Dá outro sentido, né? Vírgula e ponto. É. Então, na verdade, o que ele fala para esse malfeitor, ele fala assim: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu não falo assim, te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Não. Porque aí tem que ter uma vírgula. Te digo hoje, vírgula. Então te digo, né, ainda hoje, vírgula, estarás comigo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Eles colocaram a vírgula. Na verdade, ele fala, te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um dia ele estará lá. Mas não, ele não quis dizer que hoje ele Hoje, estará lá. Esse erro de conhecimento essas espiritual. interpretações bíblicas, às vezes, eles vão colocando umas vírgulas e subentende-se que ele iria morrer e que Jesus tinha perdoado ele e que naquele dia mesmo ele estaria com Jesus no paraíso. Não, ele falou para ele, eu te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso, mas vai ser um dia, Do seu do merecimento. seu merecimento, Quando tiver acontecido a sua na hora. sua evolução, É. no seu momento, igual nós também no nosso momento vai estar. Então, construindo a equipe para a Que gente é entrar, que vai sempre de encontro ao que nós estamos discutindo aqui. é, Merecimento. merecimento, né? Estado de. Caminhada, estrada, ações no bem. Isso vai construindo o nosso céu. Sim. Então, na erradicidade, não vou entrar nesse assunto agora, a gente pode falar isso depois. Eu vou ter momentos, locais, né, que não são circunscritos. Isso também está no Livro dos Espíritos. Lá na questão 1000 e, se eu não me engano, vamos falar assim, 1000 e alguma coisa, eu não lembro de cor agora. Não sou nem um Elahá, nem um Simão Pedro, né, que ele sabe tudo de cor. Mas depois eu posso colocar. Que nessa caminhada existe um local não circunscrito, quer dizer, não é um local físico, não é um local Não é determinado, uma fazenda, não é uma né? fazenda, que nós nos encontraremos na erradicidade, de acordo com a nossa afinidade. As pessoas que têm um céu igual ao meu, nós nos encontraremos nesse céu devido à afinidade, Ô, sintonia e vibração. Fabiano, quando eu entendi isso dentro da doutrina espírita, rapaz, isso me deu um alívio tão grande. De eu não correr o risco de eu ficar eternamente no inferno e também eternamente no céu. Exato. Isso me deu um alívio quando eu compreendi isso tudo que a gente está discutindo aqui hoje. E é exatamente nesse sentido que a gente precisa raciocinar. Para que essas verdades sendo descortinadas, nós não precisamos acreditar no primeiro momento, mas vamos entender. O processo de acreditar, ele é longo, contínuo Perfeitamente. e crescente.
Mas eu vou te falar, isso me deu um alívio Mas isso faz tanto sentido, não faz? total. Total sentido. E é exatamente a doutrina espírita. Quando você começa a realmente compreender, vai fazendo sentido na sua vida e você vai ficando aliviado com as coisas que a cultura religiosas vieram impregnando em nossas cabeças. Falando então, nós falamos de purgatório, falamos de céu, agora nós temos que falar do inferno. Entendendo o céu, nós começamos a entender o inferno. O inferno também é um estado conscientizal, né? De De consciência. consciência. De consciência. Perdão, gente, de consciência. Só que eu estou mais apto à prática do mal. Pela condição espiritual que nós, Nos né, encontramos. nos encontramos. Então eu crio também, para mim, um ambiente Propício. propício a esse estado que eu me encontro. Se eu estou praticando bem, eu crio um céu. Se eu estou praticando mal ou não estou praticando bem, que os bons espíritos Pela nos falam omissão, muito, que não basta não praticar o mal. Não é isso? isso. Não, não, Não não, basta deixar de fazer o mal. tem que fazer o bem. Tem que fazer o É bem. ação no bem. Ah, eu não faço O o bem, mal. mas eu também não faço o Não, mal. não adianta. Não adianta. Você Eu está tenho estacionário. que estacionar. Então, se eu pratico mais o mal, no caso, eu construo para mim um inferno. Aí entra tudo que a gente falou antes. Minha casa vira um inferno, minha vida vira um inferno, tudo vira um inferno. E as pessoas que eu terei contato no mundo espiritual são as pessoas que pensam igual a mim. Que são pessoas que criaram o seu próprio inferno pelas suas atitudes, suas ações. Sempre Criaram suas escolhendo, reações. né? Sempre nós escolhendo os caminhos. Então, voltando àquela parte quem são os espíritos que estão ao meu redor? Que Paulo falou, né? Que há uma multidão de espíritos ao nosso redor. Quem são? São aqueles que eu vivo por igual. Eu vou ter bons espíritos ou maus espíritos me influenciando. E, na Bíblia, Jesus falou sobre essa questão de lago do inferno, local, né, mar de fogo, lago de fogo, né, que as pessoas más seriam julgadas no lago de fogo, né, no inferno. Na verdade, tem tudo a ver, mas a gente não pode entender por esse lado. Porque, na verdade, Literal. literal. Porque, na verdade, naquela época existia mesmo um local que era chamado de Dina. Até na Bíblia fala muito sobre isso. O Dina era um local que ficava queimando o tempo inteiro. Era como se fosse hoje um lixão da época. E tudo que não prestava, tudo que era lixo, era jogado nesse local para queimar. E eles pegaram isso aí para exemplificar o que seria o Então, por inferno. exemplo, um malfeitor condenado na época à morte, ele não tinha direito ao sepultamento pelas leis romanas. Ele não tinha direito a ser sepultado. Então, depois que ele morria, quando ele começava a apodrecer, a cheirar mal, eles jogavam ele no Dina para queimar. Que era esse lago de fogo. Então as pessoas trouxeram o lago de fogo, quando Jesus falava sobre isso, como sendo o inferno, né? Um local de chamas eternas que você queimaria até, porque esse local realmente o fogo não se apagava nesse local. Ele ficava só queimando. E as pessoas trouxeram isso para a questão. E deu certo, né? Deu certo até hoje. Tem gente que acredita Deu até certo. hoje nisso. Para essa Então, finalidade tem deu que certo. desmistificar isso. O inferno também não é um local geográfico. Isso. É um local que a gente cria dentro de nós. E você recomendaria para as pessoas, não só para os espíritas, mas para quem quer conhecer um pouquinho do espiritismo, a leitura da obra O Céu e o Inferno? Isso, céu e inferno. Então fala um pouquinho que a gente vai... Eu tinha comentado anteriormente, nesse episódio Isso. mesmo, sobre o céu e o inferno. Né? O céu e o inferno vem justamente desmistificar essas conceituações que séculos passados trouxeram para nós. Então o espiritismo ele vem agora, nesse novo século, nesse milênio, trazendo essas reflexões sobre essas questões interiores. Que eu já disse que até o nosso Papa João Paulo, né, nosso hoje santo, né, santo Papa, já havia Já trazido trazia essa essa conscientização. consciência aí sobre isso. Mas para falar de céu e inferno, a gente tem que falar de outra coisa. Para falar de céu e inferno, a gente tem que falar de demônio. Que se no céu existem os anjos,
né? E outra, a gente até os... Mas nós vamos deixar isso aí para um outro episódio. Não, eu vou Diz- entrar um pouquinho É, aqui, coisa rápida, coisa porque rápida, isso porque é aí é um assunto importante. importante e É, dá para a gente fazer um episódio. Não dá. faz um spoiler muito Não vou dar grande, um não, spoiler muito grande, não. Eu vou entrar porque é só um pouquinho. importante esse assunto. É, vou A entrar gente ter só um pouquinho. detalhamento dele. Porque a gente fala de demônio. Quando fala. É, E ele é, é vem, rara. ele veio mesmo, né, cara? É, Nas culturas. vem. O anjo vem como demônio. Mas olha só que legal. Quando você pega a palavra demônio, eu fui procurar saber isso. Quando você pega a palavra demônio, você vai procurar saber uma palavra grega, que é daimon. Né? O daimon. Então, daimon significa anjo. Significa. É como se fosse assim, ó. Hoje a gente fala assim, tem espírito bom e espírito ruim. Então é como se tivesse. Se eu tivesse que falar assim para demônio, era um anjo ruim. O anjo é o anjo bom e o demônio é o anjo ruim. Então todos eles Isso é um anjo. são anjos. Daimon significa anjo, é um anjo, né? Isso é um espírito. Só que é um espírito voltado para o mal. É um espírito que ainda é imperfeito. É um espírito que ainda cultiva valores inferiores nele. E eu fui em outra palavra. Não vou entrar muito sobre esse assunto, que você quer fazer um episódio sobre isso, né? Anjos e demônios, né? Legal, hein? Falar de anjo e demônio. Aí eu falei assim, tudo bem. Então nós vamos numa palavra, nós vamos vou buscar outra palavra. A gente já viu que demônio é anjo, né? Eu fui na palavra Satanás. Satã. Aí eu fui ver, Satanás é uma palavra hebraica, que vem de Satan. Vem de Sata, que é um verbo, né? E Sata significa aquele que vai contra mim. Isso é Sata. É o contrário. Isso é Sata. Então, o Satanás é um anjo, é um espírito que ele é contrário. É um espírito que vem, tipo, me contestar. Isso é Sata. Então, por exemplo, teve a passagem quando Jesus fala assim para Pedro: afaste de mim, Satanás. Né? Ele quis dizer para ele: afaste para mim você, espírito Que é contrário. que é contrário a mim. Que eu falei que eu tenho que me entregar e você falou que não, que eu não vou fazer isso. Que eu tenho que ir a Jerusalém para ser sacrificado. Você falou que não. Afaste de mim você que é contra aquilo que eu preciso te fazer. É isso aí. Então temos Daimos, temos Satanás. E temos outra palavra, que é o diabo. Né? Antigamente todo mundo falava muito, né? Falava assim: esse menino é um diabo. Nossa, não, mas esse menino é o diabo. O diabo também é uma palavra grega, que vem lá de diabolo. A palavra diabolo, traduzida para o português, significa o inimigo, o caluniador. Então, se a gente pegar essas três palavras, tanto demônio, quanto o diabo, quanto o Satanás, são palavras que é utilizado para representar seres do inferno, a gente percebe que são espíritos que ainda não têm uma evolução necessária dentro dela mesma, dentro da sua consciência, para atingir um estado de céu, Mudar de categoria. mudando de categoria. Então são espíritos. Demônios são espíritos. Mas eles foram criados dessa forma? Olha que pergunta interessante. Deus criou o demônio e pôs ele lá no inferno? Pois lá é interessante, que a gente já viu que não existe lá, né? É. Ah, Deus criou os anjos. Deus criou o demônio. Deus criou Satanás. A gente começa a perceber e quebra essa mistificação de novo. A gente quebra essa forma de pensamento. Porque a gente percebe que os demônios, Satanás, né? O diabo, não é um. São vários espíritos
que ainda precisam amadurecer sua consciência, trabalhar para o bem, para que possam sair desse estado de consciência e atingir o seu céu. E tudo isso aí que você está falando, que nós estamos conversando aqui, vai resumir no estado espiritual de cada um de nós. Por isso né? Jesus falou: estará comigo no paraíso. Até mesmo o demônio, Satanás, o diabo, estará no paraíso com Jesus. Sim. Em algum momento, ele há de despertar. Porque Deus, Jesus, nos prometeu, nos garantiu que todos nós estaremos com ele no paraíso. Que todos nós estaremos com ele neste local onde a minha consciência me levará. Então, finalizando, o céu, o purgatório, o inferno, todas as categorias, todos os níveis que eles se encontram, depende de nós. Isso aí. Hoje, aqui e agora, né, Luiz? Muito bom. Episódiozinho bacana, bastante esclarecedor. Tentei Espero não que entrar muito no Anjos e Demônios. Não, mas é porque realmente o assunto ele é interessante, mas e nós precisamos de ter um tempo para poder falar muito sobre isso e com certeza num próximo episódio. Eu gostaria que você desse um abraço aí para os nossos patrocinadores Ah, legal. que nos acompanham já há algum tempo aí. Hoje eu treinei aqui, é super importante para nós, pessoal, essa questão dos patrocinadores, porque para que nós consigamos fazer com que nosso episódio chegue mais longe, né? Então eu queria agradecer aqui ao nosso patrocinador da Servidros, né? De Campo De Belo. Campo Belo, que está sempre aqui nos acompanhando, né? Eles trabalham aí com essa questão de blindex, de vidros. Obrigado a vocês da Servidros. Nós temos aqui um telefone de contato, que é DDD 35 999 879415. É só entrar em contato Falar com a eles. Daniela. Falar com a Daniela. Ela é fera. Legal. Tanto também aqui do Instituto Tatiane Ramos, né? Trabalha com a harmonização facial. Então, pessoal, maravilhoso o trabalho dela. Entre em contato com ela lá. É DDD 37 99962 1160. Está fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de Formiga e região. E o Dr. Ricardo Amin, endocrinologista, que já participou com a gente aqui de um episódio, né, que também está nos apoiando aqui neste trabalho aqui de divulgação da doutrina espírita, de divulgação desse trabalho de conhecimento. Né, meu amigo? Meu querido, aquele abraço. Damos por terminado e concluído mais uma tarefa, esse episódio muito esclarecedor sobre o céu, inferno e purgatório. É isso aí. Pessoal de casa, forte abraço. Se você gostou, inscreva no canal, curte este vídeo, compartilhe com os demais, toque no sininho aí para receber as notificações, que é muito importante para nós. Fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo Despertar Podcast. Até o próximo Despertar Podcast.